Oi, amados do Pai, mais um dia com a nossa leitura bíblica diária. E dessa vez eu venho com essa Bíblia aqui, que eu ganhei dos meus pais, com uma dedicatória linda, no dia 28 de novembro de 1988. Olha que incrível isso, gente, olha, né? Pois é. Então, é para guardar assim com todo o carinho. Ela é uma Bíblia sagrada das edições paulinas, é uma Bíblia católica, que foi a tradução da Vulgata pelo padre Mato Soares. Ela está na... que edição, gente? 44ª edição, impressa em 1987. Olha que legal. Um ano depois, meus pais compraram e me presentearam. E é nessa Bíblia que a gente vai dar continuidade. Hoje nós vamos, na verdade, ler dois capítulos, o capítulo 29 e o capítulo 30. E vamos fazer diferente dos outros dias, porque normalmente eu leio primeiro, né? E depois a gente faz a reflexão. Hoje a gente vai lendo, como a gente são dois capítulos grandes, a gente vai lendo e vai refletindo ao mesmo tempo. Combinado? Então vamos lá, antes da gente começar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigada pela misericórdia que o Senhor renove nossas vidas a cada manhã, para que possamos refletir sobre o dia anterior e já entrar no processo do dia presente, pensando no amanhã, na Tua presença. Porque o Senhor é bom o tempo todo, a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável para nossas vidas. E nós precisamos descansar no Senhor. É isso que nós te pedimos, que a nossa fé seja maior do que ontem e menor do que amanhã. Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós te amamos. Amém e amém. Bom, vamos lá então começar? Bom, então capítulo 29, espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta e vamos ler. Tendo partido dali, Jacó dirigiu-se para o país do Oriente. Viu um poço do campo e, repousando junto dele, 3 rebanhos de ovelhas, porque dele se dava de beber aos rebanhos, e de sua boca estava tapada com uma grande pedra. Era costume só tirarem a pedra depois de estarem reunidos todos os rebanhos, e depois que eles tinham bebido, tornavam a colocar sobre a boca do poço. Jacó disse aos pastores que estavam ali: Irmãos, de onde sois vós? Eles responderam: de Arã. E interrogou-os: Conheceis porventura Labão, filho de Naor? Disseram: Conhecemos. Está bem de saúde? Está bom, responderam. Eis Raquel, sua filha, que vem com seu rebanho. Jacó disse: Ainda é muito dia, ainda não é tempo de se recolher nos rebanhos dos currais. Dai primeiro de beber às ovelhas, depois reconduzi-as ao pasto. E eles responderam: Não podemos fazer enquanto não estejam juntas todas as ovelhas, e não tiremos a pedra da boca do poço, para darmos de beber a todos os rebanhos. Ainda eles estavam falando, e eis que Raquel chegava com as ovelhas de seu pai, porque ela pastoreava o rebanho. Jacó, vendo-a vindo, e sabendo que era sua prima, e que as ovelhas eram de Labão, seu tio, tirou a pedra que tapava o poço. E depois de ter dado de beber ao seu rebanho, beijou-a. Olha só, vamos parar só um minutinho aqui. Lembra quando Rebeca, a mãe dele, deu de beber a todos os camelos de seu avô, Abraão? Quando ela foi chamada, né, pelo servo de Abraão para ir se casar com Isaac? Então, a mãe de Jacó, Rebeca, fez a mesma coisa que ele está fazendo agora. Ele deu de beber a todas as ovelhas do seu tio, através de Raquel, que estava ali, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui também é que ele deu um beijo. Ele beijou-a. É a primeira vez na Bíblia que a gente lê sobre isso. Não pense que é um beijo romântico, não. É um beijo entre famílias, eles eram primos. Então, eles se beijaram. Então, não é nada, oh meu Deus, vamos em frente. E levantando a voz, chorou e declarou que era irmão de seu pai, filho de Rebeca. Ela, correndo, foi noticiá-lo a seu pai, o qual, tendo ouvido que tinha chegado Jacó, filho de sua irmã, que era sobrinho dele, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, olha aí, beijou também.
beijo entre homens, né? Sem problema nenhum, é beijo familiar mesmo. Beijou muitas vezes, levou-o à sua casa. Ouvidos os motivos da sua viagem, respondeu: Tu és o meu osso e a minha carne. Passado um mês, disse-lhe: Acaso, porque és meu irmão, me servirás de graça? Dize-me, que paga queres? Engraçada a leitura, né? A escrita diferente. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova, Raquel. Lia, porém, tinha os olhos, a expressão aqui é remelosos, mas em outras Bíblias a expressão é bem distinta. Eu acredito que ela tinha alguma deficiência no olhar. Então, cada tradução vem com uma palavra diferente, tá? Enquanto que Raquel era formosa de rosto e de gentil presença. Jacó, tendo-lhe amor, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel. Quando ele a viu, foi amor à primeira vista, gente. Tua filha mais nova. Labão respondeu: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. Jacó então serviu por 7 anos a Labão por sua paixão, Raquel. E estes lhe pareceram poucos dias pela grandeza do amor que ele lhe tinha. E disse a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já está completo o tempo de eu tomá-la por esposa. Ele fez as bodas, tendo convidado para o banquete uma grande turba de amigos. À noite, introduziu sua filha Lia em sua tenda. Uau! Dando a filha uma escrava chamada, aqui está Zelfa, mas a gente lê Zilpa, né? Jacó, tendo ficado com ela, segundo o costume, viu pela manhã que era Lia. E disse ao seu sogro: Que é isso que me quisestes fazer? Porventura, não te servi eu por Raquel? Por que razão me enganastes? Labão respondeu: No nosso país, não é costume casarem-se as mais novas primeiro. Olha que coisa. Ele enganou Jacó. E aí, quando a gente pensa, nada acontece por acaso. Naquela época existia uma lei de talião que era tipo assim, olho por olho, dente por dente. É o nosso toma lá da cá, hoje em dia. E o que está acontecendo com ele foi o que ele fez, o engano que ele fez com seu pai, de se vestir de Esaú, de passar por Esaú. Então agora ele foi enganado pelo próprio tio. Nada acontece por acaso, né, gente? E eu acho que nesse momento Deus começa a tratá-lo, a mudar o caráter dele, a trabalhar o caráter dele. Aquela escada que ele viu no capítulo anterior é um processo pelo qual ele vai passar, né? E a colheita é obrigatória, né, gente? Então vamos lá. E aí ele fala: no nosso país não é costume casarem-se as mais novas primeiro. Por que ele não contou isso antes? Por que ele não falou: tudo bem, eu vou te dar Lia, que é a mais velha, e depois eu te dou Raquel? Ele omitiu. Se isso for verdade, ele omitiu. Não estava escrito no contrato de casamento. Acaba a semana destas núpcias e dar-te-ei também a outra pelo trabalho que me prestarás durante outros 7 anos. Então, como é que funcionava? O casamento, a festa de casamento durava 7 dias. Então, Jacó estava obrigado a ficar com Lia, deitar com ela e fazer todo o trabalho de núpcias durante 7 dias. E após esses 7 dias, Labão ia dar a outra filha, Raquel, para ele. Ele não precisava trabalhar mais 7 anos para só depois possuir Raquel. Ele ficaria com as 2 esposas nesse período de 7 anos, só que ele iria trabalhar mais 7 anos. É como se ele tivesse trabalhado o primeiro 7 anos por Lia e o segundo por Raquel. Mas, na verdade, ele trabalhou os 14 por Raquel, porque o amor dele era imenso, ele adorava, ele tinha paixão por aquela mulher, foi amor à primeira vista. Acomodou-se ele à proposta e, passada a semana, casou-se com Raquel.
a qual o pai tinha dado a escrava. Aqui está escrito Bala, mas na verdade, na maioria das outras Bíblias que eu tenho, está escrito Bila, né? Jacó, tendo enfim alcançado as núpcias desejadas, preferiu no seu amor a segunda à primeira e continuou servindo Labão outros 7 anos. Mas o Senhor, vendo que ele desprezava Lia, tornou-a fecunda, permanecendo estéril a irmã. Ela concebeu e deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Ruben, dizendo: o Senhor viu a minha humilhação. Agora o meu marido me amará. Olha que tristeza. Jacó não gostava de Lia, e ele nem se preocupava com ela. É a história cíclica. A gente vê que na relação de parentes, na família original dele, o pai dele preferia o irmão, Esaú, e a mãe preferia ele. Então existia uma preferência, existia alguma coisa assim na família que acabou ele trazendo isso para a vida dele, para a família dele. Ele também preferia a Raquel, amava a Raquel e desprezou um pouco Lia. Mas Deus viu aquilo e tornou ela fecunda e deixou Raquel estéril. E isso chama muita atenção da gente, porque as 3 matriarcas são estéreis. Sara, Rebeca e agora a gente está vendo que Raquel também era estéril, né? E aí o Senhor viu a minha humilhação, agora o meu marido me amará. Concebeu novamente e deu à luz um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era tratada com desprezo, me deu também este e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu pela 3ª vez e deu à luz outro filho e disse: agora se unirá ainda mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso chamou ele de Levi. Concebeu 4ª vez e deu à luz um filho e disse: agora louvarei o Senhor. Por isso pôs-lhe o nome de Judá e cessou de dar à luz. Olha só, ela vem passando por um problema, um processo de crescimento, mas sempre focada em Deus. No momento em que ela deixou de lado aquela tristeza que ela sentia e passou a louvar ao Senhor, Deus deu a ela um filho em que ela deu o nome de Judá. E Judá é ninguém menos do que o ancestral de Jesus. Ele é o pai, né, de gerações e gerações e gerações, que chega ao rei Davi, que chega a José e que nasce Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então aqui a gente vê o que Deus faz, como Deus faz as coisas. É incrível. Mesmo Jacó tendo desprezado Lia, ela conseguiu fazer isso. Isso é muito lindo, né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora capítulo 30, a gente já vai entrar no capítulo 30. Ora, Raquel, vendo-se infecunda, teve inveja de sua irmã e disse ao seu marido: dá-me filhos, senão morrerei. Olha a diferença. Raquel, ela não conversou com Deus, ela não pediu ao Senhor, como nós vamos ver em outros capítulos, uma outra personagem bíblica, né, se derramando aos pés do Senhor e pedindo um filho para ele, a Ana. Então, e naquela época era uma vergonha não ter filhos, não dar filhos ao marido. Aí a gente pode observar, né, que nós somos o reflexo da nossa família. O que estava acontecendo aqui? A vida é todo um processo. E uma família, mesmo sendo Jacó aquele que ia dar continuidade às promessas de Abraão, de Isaac, de seu pai e dele, existe uma família conturbada que era mais o ter do que o ser. Você vê que ela queria ter Jacó, né? Ela não se preocupava em ser
uma filha de Deus para fazer o propósito, realizar o propósito dela. E aí Raquel pede, né, e fala: dai-me filhos, senão morrerei. Jaquel ficou irado e respondeu-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te privou do fruto do teu ventre? Ela disse: eu tenho a serva, aqui está escrito Bala, mas eu vou chamar de Bila, como a gente vê em várias outras Bíblias. Eu tenho a serva Bila, toma para que ela dê a luz sobre os meus joelhos e eu tenho filhos dela. Isso a gente já viu na época de Sara, que deu Agar, a sua escrava, para que Abraão tivesse filhos. Era um costume, né, ter uma barriga de aluguel em que a mulher que não poderia ter filhos, dar filhos ao seu marido, poderia gerar através das suas servas, das suas escravas. E aí deu a Jacó, Bila, por mulher, a qual depois que Jacó a tomou, concebeu e deu à luz um filho. Raquel disse: o Senhor julgou a meu favor e ouviu a minha voz, dando-me um filho, por isso o chamou de Dan. Concebendo Bila uma segunda vez, deu à luz outro filho, do qual Raquel disse: o Senhor me fez entrar em competência com minha irmã e venci, e chamou Naftali. Ou seja, ela estava muito enciumada. Então ela estava competindo com a irmã dela, Lia. Lia, vendo que tinha cessado de ter filhos, deu a seu marido também a sua escrava. Aqui é chamada de Zelfa, e a gente vai chamar de Zilpa, tá? E tendo ela concebido e dando à luz um filho, Lia disse: em boa hora, por isso lhe pôs o nome de Gade. Zilpa deu à luz ainda outro filho, e Lia disse: isto é por minha dita, porque as mulheres me chamarão ditosa. Por isso chamou de Asser. Rubens, tendo saído ao campo, no tempo da ceifa do trigo, achou umas mandrágoras. A gente ouve falar, o que é mandrágora, né? Mandrágora, em hebraico, Dudalai. Dudaim, isso, Dudaim. E significa plantas do amor perfeito. Então eram assim, afrodisíacos que usavam naquela época. Era uma planta oriunda do Mediterrâneo. E aí Rubens, o filho, saiu e achou essas mandrágoras, né? E levou-as para sua mãe, a Lia. Quando Raquel viu, disse: dá-me parte das mandrágoras do teu filho. E ela respondeu-lhe: porventura parece-te pouco teres me roubado o marido, senão que também me queres levar as mandrágoras do meu filho? Raquel disse: durma esta noite com Jacó, pelas mandrágoras. Olha que loucura! As mulheres é que mandavam no Jacó. Se a gente olhar a história de vida dele, o quanto ele foi influenciado pela mãe. Rebeca fez o que fez com ele. Faz isso, faz aquilo, e ele obedecia. E da mesma maneira, a gente vê agora ele com suas esposas, e elas fazem dele uma moeda de troca, né? Olha, você vai dormir com ele hoje, eu vou dormir, a outra vai fazer, vai acontecer. E ele, tipo, sim senhora. A última palavra sempre do homem, sim senhora, né? É o que ele estava fazendo aqui. Aí, quando Jacó, à tarde, voltava do campo, Lia saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: virás comigo, porque eu te tomei pelo preço das mandrágoras de meu filho. Ele dormiu aquela noite com ela. Deus ouviu os rogos dela, concedeu e deu à luz o quinto filho. E disse: Deus me deu a paga, porque dei a minha escrava ao meu marido e pôs-lhe o nome de Issacar. Concebendo novamente, Lia deu luz ao sexto filho e disse: Deus me dotou com bom dote. Meu marido estará comigo ainda esta vez, porque eu lhe dei 6 filhos. Por isso lhe pôs o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha chamada de Diná. O Senhor lembrou-me também de Raquel. O Senhor lembrou-se também de Raquel. Deus não esquece de ninguém. É engraçado quando a gente lê, né, em algumas passagens da Bíblia, o Senhor lembrou-se. Ele estava focado em alguns outros personagens e ele falou: bom, agora ela já aprendeu, então agora eu vou fazer o desejo do coração dela.
Vamos trabalhar isso daí. E aí, ouvindo, tornou-a fecunda, tirou a esterilidade, porque a gente já falou sobre isso. Para Deus, nada é impossível. E aí ela concebeu e deu à luz um filho, dizendo: Deus tirou o meu opróbrio e pôs-lhe o nome de José. A gente vai ver a história de José, dizendo: o Senhor me dê ainda outro filho. Então ela já estava pedindo, ela já estava profetizando que Deus ainda ia dar outro filho para ela. Nascido, porém, José, disse Jacó a seu sogro: deixa que eu volte à minha pátria e para a minha terra. Dai-me as mulheres e os meus filhos pelos quais tenho te servido, para que me vá. Sabes que serviços tenho te prestado. Labão disse: achei eu graça diante de teus olhos. Reconheci por experiência que Deus me abençoou por causa de ti. Determina tu a recompensa que deverei dar-te. Veio tarde esse reconhecimento dele, né? Ele já tinha trabalhado 14 anos por casa, comida e nada mais, não tinha nenhum salário. Labão nunca ofereceu a ele um salário por tudo e enriqueceu, né, através do trabalho de Jacó. Aí Jacó respondeu para ele: tu sabes de que modo eu te servi e quantos teus bens aumentaram nas minhas mãos. Tinhas pouco antes que eu viesse para ti, agora tornastes rico. O Senhor te abençoou com a minha vinda. É, pois, justo que eu pense também agora em minha casa. Labão disse-lhe: que te hei de eu dar? Respondeu-lhe Jacó: não quero nada. Tipo assim, não quero nada, não quero dinheiro, não quero nada de você. O avô dele, lembra que Abraão fez a mesma coisa quando o rei ofereceu para ele? Ele falou: não quero absolutamente nada de ti, né? Então, e depois se encontrou com Melquisedeque, ofereceu para ele, né, que ofereceu para ele pão e vinho, e ele deu dízimo para Melquisedeque. Pois é, Jacó falou para ele: não quero nada de ti, mas se fizeres o que vou pedir-te, continuarei a apacentar e a guardar os teus rebanhos. Passa pelo meio de todos os teus rebanhos. Separa todas as ovelhas de diversas cores e de pelo malhado, tudo que nascer fosco, malhado, listrado, tanto entre as ovelhas como entre as cabras, será a minha recompensa. Ou seja, era um gado diferente, que não era assim puro, não tinha uma cor só, ou branco, ou todo preto. Tudo que tivesse malhado, ele ficaria, como se Jacó tivesse... É uma estratégia que Deus deu para ele, né? E amanhã me dará testemunho a minha justiça, quando chegar o tempo combinado entre nós. Tudo que não for de cores variadas, ou manchadas, ou fosco, tanto entre as ovelhas como entre as cabras, me arguirá de furto. Labão disse: agrada-me o que pedes. E naquele dia Labão separou as cabras, as ovelhas, os bodes, os carneiros, todos eles manchados e listrados, e entregou nas mãos de seus filhos todo o rebanho que era de uma cor só, ou seja, pelo branco e negro, e o pôs à distância de 3 dias de jornada, entre si e o genro, o qual apacentava o restante dos seus rebanhos. Aí, Jacó, pois, tomando varas verdes de chopo, de amendoeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca, tirada a casca, onde as varas tinham sido descascadas. Apareceu branco, e onde tinham ficado intactas, permaneceram verdes. Isto causou uma variedade de cores, e colocou-as nos canais onde se lançava a água, para que quando os rebanhos fossem beber, tivessem as varas diante dos olhos e concebessem olhando para elas. Essa foi uma estratégia que ele teve, que ele usou. E aconteceu que no mesmo calor do coito, as ovelhas olhavam para as varas e davam à luz cordeiros manchados e listrados e pintados de diversas cores. Jacó separou o seu gado e pôs-se as varas nos canais diante dos olhos das cabras. Tudo que era branco ou negro pertencia a Labão e o restante a Jacó, tendo os rebanhos separados entre si. Quando, pois, na primavera as ovelhas deviam conceber, Jacó punha as varas nos canais da água diante dos olhos dos carneiros e das ovelhas, para que elas concebessem olhando para as varas. Mas quando as ovelhas concebiam no outono,
pela segunda vez, não punha as varas. Assim, o que era concebido no outono era para Labão, e o que era concebido na primavera era para Jacó. E ele tornou-se extraordinariamente rico, e teve muitos rebanhos, escravos, escravas, camelos e jumentos. Esse é o mistério de Deus, né? Quando Deus quer nos abençoar, não tem quem queira fazer diferente ou nos parar, porque Ele nos dá estratégias que só nós possuímos. E Ele nos faz prosperar, enriquecer e ter conhecimento daquilo que nós precisamos ter. É isso. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Porque nós vimos aqui as 12 tribos de Israel nascerem, nascerem através dessas duas matriarcas, Lia e Raquel, e das duas servas, Bila e Zilpa. E a gente vai ver depois que 14 anos Jacó passou trabalhando por sua mulher, na verdade, que era Raquel, que era a paixão da vida dele. Em 6 anos ele ficou rico e prosperou para poder ir embora. Então, eu quero apresentar para vocês também, eu sempre trago algumas dicas de livros, esse daqui, que eu já apresentei em outros capítulos, Através dos Nossos Olhos, um livro escrito por mulheres, contando a história de 12 mulheres extraordinárias. E aqui a gente tem um capítulo falando só sobre Lia e um capítulo falando só sobre Raquel. A minha amiga Roberta Barros, ela também é escritora de um livro maravilhoso que conta a história de várias mulheres no agro. O título é O Agro é Delas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato da Roberta para vocês adquirirem o livro dela. Ela fala sobre a história de Lia, ela conta coisas assim incríveis, né? E vale realmente a pena você dar uma conferida aqui para obter mais informações sobre isso. Ela fala aqui, né? A partir daquele momento, Lia começou a louvar a Deus e entender que ele não erra, que ele não se atrasa, e tudo que Deus permite tem um propósito maior. Assim, a vontade de dar mais e mais filhos a Jacó em troca das migalhas de amor dele acabou a fazendo entender o amor de Deus por ela. A partir dali, Lia parou de ter um filho atrás do outro. Quando uma pessoa é rejeitada, ela tem duas opções: ou ama ou odeia, que é muito difícil ficar indiferente, pois é preciso ter muito domínio e gestão de suas emoções. Lia resolveu amar, e essa foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado, depois de ter sido humilhada pelo próprio pai, pelo marido, por sua falta de amor, e por sua irmã, que sentia ciúmes por ela ter ocupado o seu lugar. Esse é algum dos insights, é apenas um spoilerzinho para você, né? E a gente tem aqui um outro capítulo, que quem fala sobre ele é a pastora Elisângela Nascimento, da igreja Rema Chamar, de Búzios. E ela também fala aqui, sabe, coisas assim muito importantes e muito interessantes para a gente refletir muito sobre a história da vida dessas matriarcas, porque é realmente fantástico. Ela coloca aqui: o ciúme cega e só aumenta o impacto emocional e mental. Nesse caso, criando uma rivalidade familiar constante. Quantas vezes também não achamos que determinadas pessoas têm o poder de resolver nossas questões, deixando de entregar nossas petições a Deus? Isso quando Raquel vai e pede para Jacó, né, que dê-me filhos. Como assim? Como assim? Né? Por causa da inveja, Raquel entregou a sua serva Bila para se relacionar sexualmente com seu marido e colocar filhos em seus braços, como se fossem dela. Essa era uma prática comum naquela época. Hoje, você está lembrada de como Jacó entrou em Padã Arã? Ele só tinha a promessa de Deus e era tudo o que ele precisava. 20 anos depois, ele saiu riquíssimo daquele lugar. Se você acredita nas promessas de Deus e vive alinhada a elas, você prospera. Olhe para a nação de Israel, que foi fundada em apenas um dia, em 14 de maio de 1948, conforme profetizado por Isaías no capítulo 66. Leia e surpreenda-se
com o que Deus faz e jamais se esqueça de que a palavra dele nunca volta vazia. Hoje, apenas 76 anos, bom, agora nesse ano de 2025, apenas 77 anos depois, Israel é uma nação próspera, rica, que emana leite e mel, e o seu povo é criativo, detentor de 13 prêmios Nobel, além do registro nominal de várias patentes. Esse é o resultado desses 12 filhos que acabamos de ver, né? Não falei da genealogia, a gente vai falar depois sobre isso, mas eu queria dar essa introdução nessas 12 tribos de Israel. É isso. Se você gostou, curta, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida e compartilhe com quem você ama, tá bom? Ficou mais longo o vídeo de hoje, mas era super importante não cortar esses 2 capítulos, 29 e 30. Tchau!